Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa trilha de aprendizado Elasticsearch na prática. Eu chamo Rafa Silva e vou guiar vocês aqui durante todo esse período. Antes da gente começar, de fato, falar sobre o que a gente vai aprender aqui, eu queria deixar muito claro para vocês por que nasceu, né, o projeto Elasticsearch na prática, para quem se destina, para que a gente possa já desde o início ter um norte do que vai acontecer aqui, do que vai rolar, né, daqui até o final das nossas 6 videoaulas, tá bom? Então, por que, né, o projeto Elasticsearch na prática? Eu trabalho com observabilidade em grandes volumes de dados há alguns anos e sempre vi muita gente querer aprender, né? Elasticsearch, observabilidade, ciência de dados e muitas outras coisas que a gente lida no dia a dia. Só que qual é o problema, né? Quando você está começando, simplesmente ler documentação, que normalmente são muito grandes, né? E os exemplos são muito complexos, isso talvez dificulte e trave muito, né, do seu aprendizado. Então eu pensei, e se eu criasse, né, com o que eu faço mesmo no dia a dia, porque isso é operação de dia a dia, uma coisa simples, direta, com exemplos de dia a dia, onde cada aula que a gente fizer resolve um problema real e a gente monta tudo de forma muito simples e junto, será que isso vai funcionar? Né? Então essa foi a minha concepção para trazer para vocês aqui essa trilha de estudo, tá bom? Então, para quem que é, né, esse curso? Para quem se destina? Então, se você está começando do zero com Elasticsearch, se você está começando do zero com observabilidade, precisa definir uma stack, ou conhece um pouco de Elasticsearch, mas nunca aplicou na vida, nunca, né, foi daquelas pessoas que pararam na documentação, então essa trilha é para você, né? Se você precisa montar um ambiente, indexar dados, fazer busca, criar dashboards, essa trilha é para você, né? Então, se você já ouviu falar, nunca aplicou, parou em documentação, a gente está junto aqui para destravar tudo isso aí, tá bom? Pré-requisito, né? Se você tiver um terminal, souber copiar e colar um comando, você já vai conseguir acompanhar. E aí as explicações a gente vai debugar no passo a passo, comando a comando, deixando muito ciente de cada coisa que a gente está executando, tá bom? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a essa trilha. É, muitas vezes, né, a gente ouve falar: ah, eu vou usar o Elasticsearch, ah, eu tenho um cluster, ah, o Kibana, né? Mas o que que é isso, né? O que é cada coisa, né, dessas que a gente costuma falar muito? Então, quando a gente fala de Elasticsearch, a gente tem alguns conceitos, né, que ou algumas palavras que a gente usa muito, né? E eu queria deixar aqui um conceito muito rápido para que você tenha entendimento, né? Para que não fique mais perdido, concentrar numa roda de alguém fã de observabilidade, falar o Elasticsearch, o Kibana, o índice, um documento, um mapping, e aí você não saber do que o que está acontecendo, né? Então vamos lá, ó. Começar pelo core da coisa, né? O que é o Elasticsearch? Então, o Elasticsearch é um banco orientado a documentos. Então ele armazena JSON e responde super rápido. Imagina um Google privado para os seus dados. Então, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu, perguntou, respondeu. Por quê? Ele tem um motor, tem uma inteligência, né? Então, ele se condiciona a ter esse tipo de resposta super rápida para aquela sua pergunta, né? Então, esse é o conceito de Elasticsearch, tá bom? O que é o Kibana? Então, o Kibana nada mais é do que uma tela gráfica que conversa com o Elasticsearch, né? O Elasticsearch ele é feito de diversas APIs, onde você consulta, onde você executa os comandos, ele te traz resultados. Mas imagina fazer tudo isso sem uma interface gráfica, né? Como seria o resultado? Né? Seria tão bom quanto é hoje, com possibilidade de dashboard, com
possibilidade de consultas, possibilidade de gráfico. O Kibana te traz tudo isso, né? O Kibana te tira de algo que você antes, né, ou até faz de forma manual e explica na tela do seu computador, mas além disso ele te traz essa possibilidade, né, de interagir de forma bem visual, né, bem simples e bem mais e fácil, né? Então esse é o conceito do Kibana, tá bom? Outro conceito que é muito utilizado no conceito de observabilidade de Elasticsearch é a palavra índice, né? Então, quando a gente fala em índice, se eu for pensar num banco relacional, eu vou pensar em tabela, né? Só que o índice ele é uma tabela muito mais flexível, né? Onde você tem muito mais liberdade, né? Na hora de gravar, consultar, enfim, nas mais diversas operações que você consegue fazer nele, tá bom? Então, o índice é isso, né? Pensa em índice, você lembra da tabela do banco relacional, só que muito mais flexível, com muito mais possibilidades, tá bom? É, outra palavra aqui, né, outro conceito que eu queria passar para vocês é o conceito de documento, né? O que é um documento quando a gente fala em Elasticsearch? Então, é, imagina um JSON, né, que representa uma observação. Imagina um JSON que representa um log. Imagina um JSON que representa um evento, né? Então, tudo isso, né, ou cada um desses itens que eu falei, ele é um documento, né? Então, é, cada input, né, cada dado que você coloca dentro de um índice, ele é um documento, né? É, e aqui para fechar esse ciclo de entendimento inicial, né, não menos importante, né, super importante inclusive, a gente tem aqui o mapping, né? É uma outra palavra que você vai ouvir bastante quando você entrar nesse universo. Então, o mapping, né? O mapping, o próprio nome já diz, mapear algo, né? Então, mapear o quê? O campo, né? Então, se você coloca um campo lá de data, né? Você tem que dizer, né? O Elasticsearch ele consegue fazer, né? De certa forma, baseado no seu conhecimento, no seu motor, ele consegue dizer alguns tipos de campo, né? Então você consegue de forma automática que o Elasticsearch defina isso, mas é muito mais simples e muito mais fácil para todo o processo se você definir. Então, se você coloca um campo e disser que ele é texto, se você coloca um campo e disser que ele é número, se você coloca um campo e dizer que ele é data, vai ser muito mais simples de você obter uma resposta mais rápida, mais precisa, né? Melhor dentro daquilo que você precisa. Então, esse é o conceito do mapping, tá bom? Então, se você precisa ter uma resposta mais rápida, se você precisa economizar espaço de disco, se você precisa, né, de melhor throughput, se você precisa de todos esses itens, o mapping é uma boa saída, né, para que você tenha isso, tá bom? Então aqui a gente abordou um pouquinho do contexto é, Elasticsearch, né, ali as coisas que a gente ouve falar. Aqui no nosso curso nós vamos usar mais duas coisas que a gente vai falar sempre. Um é o Git, né? é, GitHub, né? E outro é o Docker, né? Então, o Git, né? Onde a gente faz é, as inserções dos nossos projetos, a gente publica, né? Onde a gente faz os commits dos nossos projetos, as alterações, a gente deixa salvo, né? E o Docker é a plataforma que a gente usa para containerizar toda a nossa estrutura. Então, ao invés de fazer aquelas instalações complexas, né, que a gente chama de self-managed, na mão, que você tem que configurar tudo, né, cadastrar tudo, fazer cuidar de segurança, cuidar de certificado, o Docker ele te possibilita uma instalação muito rápida, muito limpa, né, e muito simples. Óbvio que quase sempre quando a gente pensa em Docker e nesse tipo de implementação que eu estou falando, a gente não está falando de um ambiente de produção, né? A gente está falando de um ambiente de POC, né? Então, o Docker vai nos ajudar nisso, tá bom? O Docker vai nos ajudar a chegar do outro lado. Perdendo um pouquinho da voz, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Dito esses conceitos, né? Explicado esses conceitos,
eu queria que vocês vissem um pouquinho comigo, dessem uma navegada no repositório que a gente vai trabalhar, né? Para eu poder explicar para vocês como vai ser a didática, né? A dinâmica da nossa trilha aqui de aprendizado, tá bom? Então eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu colocar o meu browser aqui para a gente compartilhar. Então, esse aqui é o nosso repositório, né? A base onde a gente vai consultar, né, para executar todas as nossas tarefas, né? Tudo aquilo que a gente está vendo aqui, vocês estão me vendo falar, essa aqui é a base onde a gente vai consultar, tá bom? Então, esse aqui é o GitHub que você vê na interface, né, na web, tá vendo? Estou no meu browser, estou no endereço público do meu repositório, então é isso aqui que você vai ver, tá bom? Então veja, aqui tem toda a estrutura de aula que eu falei para vocês, né, do 1 ao 5, né, até chegar na visualização dos Kibanas. Tem um arquivo aqui, readme, né, .md, que ele é o arquivo de introdução, né? Então, toda vez que você acessa um GitHub, né, de qualquer pessoa para utilizar aquele projeto, eu sugiro muito que você leia, né, a introdução, o readme daquele repositório, né, que você veja ali o que o repositório está dizendo, né, qual é a proposta, né, como trabalhar com o repositório, tá bom? Então, você está vendo aqui, eu estou passando na tela, né? Você está vendo que tem bastante informação. Eu não vou passar tudo aqui porque a gente vai falar no detalhe aula a aula, né? Lá no final tem minhas redes sociais, como falar comigo, né? Tem os links e tal. Então, esse é o conceito, né, do GitHub, tá bom? Então você vai poder navegar com mais calma, vai poder, né, parar o vídeo aqui, voltar aqui, ler com calma, entender e aplicar, depois voltar o vídeo de novo, né? Então vai ser é tranquilo, né? Como a aula está sendo gravada, então você tem essa autonomia sobre, né, o tempo que você leva para ver, tá bom? Então, qual que é o nosso foco hoje, tá bom, gente? Aqui a gente já falou bastante, né? Vamos pôr a mão na massa agora porque a gente está aqui para isso, certo? Nada de ficar aqui o tempo todo falando, porque é aquele negócio que eu falei para vocês. Vocês estão aqui para aprender dia a dia, né? Para aprender, sair daqui, vocês conseguirem executar amanhã e já ver resultado, né? Essa é a ideia, tá bom? Bem mão na massa. Fomos aqui de parte didática, falamos e acabou, né? Vamos pôr a mão na massa aqui. Então, qual que é o nosso foco hoje? A aula 01, beleza? Eu vou apresentar para vocês aqui, ainda na interface web, depois eu clono o repositório e mostro para vocês como funciona lá no Linux, tá bom? Então, eu vou clicar aqui na pasta 01, você vê que ele tem alguns componentes, tá bom? Eu aqui na interface web vou explicar para vocês só instruções.md, beleza? Porque aqui eu tenho alguns pré-recs para vocês conseguirem completar a aula, tá bom? Então, clicando aqui no instruções.md, você está vendo que tem, de forma bem detalhada, né, os pré-requisitos para você executar a aula. Então, aqui tem lá, o que eu falei para vocês, vão usar o Docker, né? Então, você pode usar o Docker, se você estiver usando o Windows, o Docker Desktop, né? Então, tá aqui, ó, baixe, ative o WSL2, né? Como instalar e como validar, beleza? Isso aqui para Windows. Para Linux, aqui embaixo os comandinhos, ó, como fazer, né? Como validar, beleza? Então, Windows e Linux, como instalar os pré-recs. Outra coisa, né? Outro pré-req que eu falei para vocês, o Git, né? Então aqui o mesmo processo, Windows, como baixar, né? É, o que se espera ali, a versão e tal, mesma coisa no Windows, tá bom? Depois um testezinho rápido para você ver se funcionou. Em 3 comandinhos ali, você dá uma olhada e provavelmente você vai ter o ambiente todo funcionando. Combinado? Ao final disso, você vai ter isso aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Esse aqui é o Git Bash, beleza? Que é o que você vai instalar lá. Eu uso o Windows, tá? Então vocês estão vendo aqui a versão Windows da coisa, né? E aqui também é o Docker Desktop, certo? Sem nenhum container, mas está bonitão rodando, beleza? Então isso aqui é o que eu espero de vocês, que vocês tenham para vocês começarem
a seguir aqui o passo a passo da aula, tá bom? Então, vamos pegar aqui de novo no nosso repositório. Vou voltar aqui no, no Redmi, né? E aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, tá bom? É clonar o repositório, nosso repositório na nossa máquina local e começar a trabalhar lá na interface do Linux, tá bom? Então vamos lá. Qual é o comandinho aqui, né? Git clone, endereço do repositório, né? Então, isso, ao final desse comando, você vai ter o quê? Você vai pegar tudo aquilo que eu vi na interface web lá e vai disponibilizar a sua máquina como um diretório, beleza? Então, tá lá. Fez, ok? Aí eu vou aqui, ó, listar meus diretórios. Aqui, ó, Elasticsearch na prática, tá vendo? Olha lá. Esse é. Vamos navegar lá nas pastas. Vamos ver se tem a mesma estrutura, né? Vocês lembram lá que eu falei que tinha da 01 até a 05? Olha lá. Certo? Confere, ó. Tudo certinho, né? O arquivo lá que eu falei, o head. E aí dentro de cada aula, dentro de cada pasta, você tem os arquivos de execução daquela aula, beleza? Então vamos aqui, ó, entrar na aula 01, que é o que interessa hoje pra gente. Então qual que é o nosso objetivo agora? É subir quer dizer, vocês já venceram aí o primeiro objetivo, que era instalar o Git, o segundo que era instalar o Docker. A gente vai para o terceiro, que é colocar de pé um Elasticsearch single node e um Kibana, fazendo a consulta desse Elasticsearch. Terminando isso, a gente tem êxito na nossa ideia inicial, combinado? Para isso acontecer, né? O que existe por trás da mágica? Então, como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês lá que a gente vai ter o Docker para nos ajudar a subir o ambiente de forma muito rápida? Lembram disso? Então, beleza. Aqui a gente vai usar o comando Docker Compose, né? O que ele vai fazer? Ele vai ler os documentos que tem ali na pasta, tá vendo? Tem dois Docker Compose, ele vai ler e vai executar o que tem nesses arquivos. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, na estrutura do Docker Compose.yaml, ok? Que tem aqui? O que a gente nota aqui, né? Então, o Docker Compose ele carrega sempre, né? Isso vai ser sempre, tá bom? O serviço que você precisa executar, a imagem que você precisa executar, os environment, né? As configurações do ambiente que você precisa executar, porta, volume, né? Então, isso para cada serviço que você tiver dentro daquele Compose, certo? Você pode ter um ou mais composes, né? No meu caso aqui eu tenho até dois, vou mostrar para vocês o porquê. Então, essa é a estrutura, tá vendo? Então aqui a gente vai usar um Elastic, um Kibana na versão 8.13, né? 8.13.4. Então ali a gente está dizendo que é um single node, que não tem segurança habilitada, né? A gente está explicando a porta de cada um dos serviços, tá bom? A gente está colocando a dependência do Kibana ali no Elasticsearch, certo? Então, essa é a estrutura, tá bom? Do documento. Aí a gente tem um Docker Compose Override. Né? O que esse cara faz? Cara, é um Docker Compose, mesmo padrão, tá bom? Mesma coisa que é o outro. Só que eu criei o Override porque eu tive uma ideia de plotar um dado no Logstash, né? Na aula 2, que é a próxima aula de indexação. Eu falei, cara, por que não mostrar o conceito, né, de manter é, dois Docker Compose diferentes, como subir um sem precisar subir o outro, né? Então, é por isso a separação, tá? Porque senão o Logstash seria mais um serviço dentro daquele outro Docker Compose, tá bom? Do Docker Compose inicial. Elasticsearch YAML, Kibana.yaml são dois arquivos de configuração das plataformas, né? Carregam instruções básicas aqui no Docker, cluster name, rede, porta, tipo de nó, né? Se a segurança está habilitada ou não, bootstrap memory, que é a checagem que ele faz. Então, bem básico, né? Para a gente só ter o nosso ambiente de POC mesmo, nada sofisticado, né? Não é para produção, volto a dizer, eu gosto sempre de salientar isso. Então, amanhã você chega lá e vai falar: o Rafael ensinou a implementar o Elasticsearch ali,
vou colocar na produção aqui para nós, vai fazer igual, o seu chefe vai falar, meu, quem é o Rafael? Vamos pegar ele, né? Porque aqui não tem absolutamente nenhum tipo de segurança, né, gente? Está bem aberto, está exposto, né? É, então, aqui, ó, para vocês verem o YAML do Kibana, certo? Então tá lá, ó, mesma coisa. Bem simples, né? Chamando o Elasticsearch que não tem autenticação, então é uma chamada simples, né? E aí a mágica acontece, tá bom? Então agora, um outro comando, né, que a gente costuma... esse é um dos comandos mais usados no Docker. Eu acho que porque toda a execução, né, esse comando é utilizado, então a gente tem lá o Docker Compose, né? Docker Compose, up, né, de subida, e o "-d", que é de teste, né, para não ficar atachado a sua tela, a sua execução, para fazer em background, né? Então, se eu rodasse esse comando aqui agora, o que, que aconteceria, né? Ele varreria a pasta onde ele está, pegaria todos os Docker Composes que tem lá e executaria todos os Docker Compose, todas as instruções. Eu quero isso? Você quer isso? Não. Eu só quero subir um Kibana e um Elasticsearch. Então, eu deixo o comando, né, "-d" para dar o de teste. E aqui, ó, eu cito o nome do serviço. Exatamente como o nome do serviço que está lá, tá bom? No seu Docker Compose, tá bom? E aí você executa. Olha lá, olha a mágica acontecendo. Repararam aí? Chamou, leu o arquivo, né? E aí criou e já deu start, tá vendo? Para você que está fazendo pela primeira vez, é a primeira vez, a primeira imagem desse Elasticsearch que você tá baixando, para você vai demorar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque ele vai carregar a imagem, né? Ele vai fazer o download da sua imagem, vai baixar isso para sua máquina local ali no Docker. Tem um lugar aqui, ó, no Docker Desktop, que mostra todas as imagens que você já executou, tá vendo? Então, ó, isso aqui são imagens que eu já executei, né? Então eu já tenho local. Então, uma vez que ele for, se eu parar agora e voltar de novo, você vê que vai ser super rápido, né? Questão de segundos, a coisa já vai estar no ar, tá bom? Então, primeira vez que você está executando, demora um pouquinho mais. Segunda vez que você está executando, vai muito mais rápido, tá bom? Seguindo, né, a nossa documentação lá, se você está aí se você está fazendo aí, né, o passo a passo que está ali, a gente tem algumas validações para fazer, né? É, então a gente pode vir aqui, ó, vamos ver se o nosso Elasticsearch subiu, né? Vamos fazer primeiro aqui na interface no Linux. Olha lá, localhost 2.9200, certo? Cur http localhost 2. Olha lá, lindão, né? Tá vendo? Trouxe a informação no JSONzinho ali, ó. Cluster name, né? Versão compatível, né? ID, olha lá. Tudo bonitão, né? Então, legal. Agora eu quero validar se o meu Kibana subiu. Beleza? Lembra da porta lá? Localhost. Olha eu no meu localhost aqui. Localhost 2.5601. Olha lá. Opa, já tá legal aqui, ó. Kibanão no ar, certo? Bonitão, ó. Tudo funcional, tá vendo? Todas as suas opções aqui. Beleza? Então, tranquilo, né? Até aqui, ó. Já estamos com a coisa no ar, já estamos com a coisa funcional, certo? Maravilha. Então vamos aqui, ó, no Kibana, né? Vamos explorar um pouquinho. Nada muito complexo, tá? Só para a gente começar a destravar um pouquinho o conceito, tá bom? Então aqui, ó, eu costumo dizer que tem um hambúrguerzinho aqui no canto, tá vendo aqui, no superior aqui? Clica nele aqui, ó, e aí você vai descer até uma ferramenta chamada DevTools. Cliquei. Né? Tá vendo lá? Ela veio vazia ali, né? Ela fala, explica mais ou menos para você fazer a query, pode apagar tudo que tem aí. E aí tem três comandinhos aí que eu vou copiar e colar aqui para a gente falar sobre esses comandos, tá bom? Ó,
né? Esse cara aqui, opa, e esse outro cara aqui. Então vamos lá, falar sobre cada um deles. Então, Get Cluster Health. Quero saber a saúde do meu cluster. Verde, amarelo ou vermelho? Como está meu cluster? Cluster Health. Olha lá. Então, o que, que eu tenho aqui? Cluster tá green, nome do cluster, tá bom? Algumas configurações ali de shards ativos, né? Número de nodes, né? Toda a informação que você precisa ali inicialmente, você tem aqui nesse comando, beleza? Outro comando que a gente costuma usar, cat indices, né? Cat indices, olha lá. Tá vendo? Te traz aqui na tela todos os índices que você tem, ó. Olha lá. Aí, agora ficou legal. Tá vendo? Olha lá. Health, né? O status, o nome do index, né? O UID, e ali primário, réplica, número de documentos e tal. Tá vendo? Olha lá. Tamanho, né? Tamanho do primário, tamanho de storage total, tá bom? Então até aqui nós vimos dois comandos, certo? Cluster Health e Cat Indices. Então a gente viu aqui os índices, né? Então o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai imputar agora um novo índice, tá bom? Dentro do Elasticsearch. A gente vai chamar esse cara de teste underline 01. Beleza? Olha lá, teste underline 01. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um put, teste underline 01, vai criar um índice para mim com esse nome. E eu estou dando mapping ali do campo, tá vendo? Lembra que eu falei do mapping lá inicialmente? Olha lá, estou passando um mapping dizendo que o campo é do tipo keyword, tá bom? Mas a gente vai falar disso depois, mas aqui é só para a gente se ambientar, beleza? Olha lá. Knowledge true, shards acknowledge true, index test 01. Lembra aqui dos comandos que a gente deu anteriormente? Eu vou dar um cluster health de novo. Olha lá. Opa! O que mudou aqui? Olha o status. Status yellow. Ué, mas por quê? Você só criou um índice e tal? Vamos dar um cat índice aqui, ó. Beleza, cat índice. Você nota aqui, logo de cara, o que tem de diferente no índice que a gente acabou de criar e nos outros? Dá para ver aqui de cara, não? Então, eu vou te falar. O que acontece? Lembra que eu falei? A gente criou um único nó de Elasticsearch. Né? Um único nó. Beleza? Quando a gente cria um índice sem passar nenhum parâmetro de configuração para ele, o que ele entende? Eu vou criar um índice com o mínimo de segurança possível. Então eu vou criar um shard primário e uma réplica, né, uma cópia desse shard. Então, se você está fazendo ali ingestão e consulta e algo aconteceu no seu shard primário, você tem o backup no shard secundário. Então você não perdeu esse dado, certo? Imagina se você não tem, se você tem um shard primário sem réplica nenhuma. Cara, deu problema no seu shard primário, você perdeu o dado. Tá? Então o Elasticsearch de cara, ele já te traz essa segurança, já te cria uma coisa mais segura. A gente precisa disso aqui no nosso ambiente de POC? Não. É mais rápido com ou sem? É mais rápido sem, né? Então vamos lá. Mais uma vez clicar no hamburguinho aqui, eu vou mostrar como resolver isso aqui de forma marota, aqui rápida, na interface mesmo, tá bom? Dá para resolver por API? Dá para resolver por API, mas vamos aqui, ó. Né? Index Management, olha lá, tá vendo? O teste 01 yellow, olha lá. Um charge primário e uma réplica, tá vendo? Então isso que está causando yellow, né? Porque a réplica a gente não tem um segundo nó para ele alocar, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, settings, edit mode, aqui, ó, index number of réplicas. De 1 eu vou passar para 0, tá bom? Maravilha. Se eu vier aqui, né, já vejo que mudou o status de yellow para green. Vou lá no DevTools novamente e vamos rodar aqui o Cluster Health para ver se isso refletiu no nosso cluster. Tá vendo lá? Voltamos a ter um cluster green, né? Beleza? Tudo certo até aqui? Ficou claro esses conceitos, né?
essas palavrinhas aí que a gente vai falar durante, né, nossas aulas, que vocês vão ouvir na roda daquelas pessoas que falam sobre observabilidade, que você vai ouvir um especialista em Elasticsearch falar, né? Se você vai num evento, tal. Então, aqui com esse simples, né, modo aqui que a gente tratou tudo isso, já você já não vai ficar perdidão quando alguém começar a falar sobre esse assunto, tá bom? Aqui eu te garanto que você já conhece muito mais de Elasticsearch do que muita gente por aí, certo? Você saiu de um status onde você não conhecia e já passou conceitualmente a conhecer algumas coisas, né? Então, assim, ó, se você chegou até aqui, eu queria te dar o parabéns, porque esse é o nosso objetivo final, certo? Então, concluímos o nosso objetivo final, né? Então, conseguimos subir o nosso Elasticsearch, conseguimos subir o nosso Kibana. Beleza? Tranquilo até aqui? Que a gente vai fazer na próxima aula? Cara, vamos plotar lá 10 mil documentos, falar de infraestrutura, plotar 10 mil documentos com book, plotar 10 mil documentos com Logstash, fazer um comparativo. Cara, a aula é insana, insana. Se você quer ver essa coisa acontecer, vem para a próxima aula, tá bom? O Elasticsearch, para mim, ele tem uma. Eu costumo sempre dizer, daí eu coloco isso até como um slogan meu, né? Então, o que eu faço com o Elasticsearch? Cara, eu conecto, eu busco e eu acho. Então, é conectou, buscou e achou. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Nos vemos em breve.